Boa tarde a todos, boa tarde meus amigos, boa tarde à comunidade do Instituto Federal. Bem-vindos a mais um bate-papo dessa série Vamos Juntos, esse conjunto de vídeos que foi criado como um canal de acolhimento, como um canal de cultura, como um canal para mantermos contato e nestas épocas difíceis de pandemia. E hoje nós temos um convidado especial, temos um colega especial, que é o Machado Neto. E hoje nós vamos abrir uma série um pouco diferente dessa Vamos Juntos, onde eu estou trazendo colegas e pessoas muito interessantes e que são características de determinadas regiões. O Machado é um morador, um apaixonado por Osasco. E Osasco é uma cidade que eu tenho memórias, estava conversando com ele antes um pouco aqui de começar a nossa gravação, que eu fiz o estudo de caso da minha dissertação de mestrado da PUC, eu fiz em Osasco, isso em 95. É claro que ele isso aí já entrega a minha idade e ele já achou que eu sou um velho gagá, né? Mas ele como muito gentil, não falou isso, né? Ele foi sempre muito educado. Mas, então, Osasco é uma cidade que eu estou sempre passando, tenho parentes na região, e é uma cidade que eu gosto. E eu estou louco para conhecer um pouquinho mais sobre Osasco, e o Machado vai ajudar a gente nisso. Então, Machado, boa tarde. Agradeço você ter tido tempo aí na sua agenda, ter se ajeitado para esse bate-papo com a gente. Eu te agradeço profundamente e seja muito bem-vindo aqui à nossa comunidade. Professor Robson, eu que agradeço por estar aqui, sabe, é um prazer muito grande saber que a gente tem, assim, um mestre hoje que abre um espaço para pessoas comuns falar, né, no seu bate-papo, no seu programa. Muito obrigado aí a todos que estão assistindo, ao pessoal do Instituto Universal, Instituto Federal de São Paulo, olha eu, o Instituto Federal de São Paulo, tá? Em especial o pessoal da gestão pública também, que é um pessoal que é minha área hoje, apesar de minha área de atuação de trabalho, né? Meu ofício mesmo é outro, e a gente vai falar sobre isso no decorrer da conversa, né? Eu que agradeço pela oportunidade aí, sejam bem-vindos ao Osasco. Obrigado. Não, nós que agradecemos. E quanto a trazer pessoas, a sociedade, eu como um professor de gestão pública e um estudante, né? A gente nunca para de estudar. Você usou essa frase um pouco antes comigo, no bate-papo, você falou, a gente está sempre estudando. E é verdade, né? Mesmo eu que sou um acadêmico, com tantos anos, a gente nunca para de estudar, a gente nunca para de aprender. E para nós que somos cientistas sociais, Machado, a sociedade e as pessoas é a nossa área de entendimento, é a nossa área de atuação, né? Eu sou um cientista social da área de humanas e as pessoas, para mim, são sempre grandes mistérios, sempre grandes descobertas, né? Eu sou um apaixonado por enxergar pessoas, né? Todas as pessoas, mesmo aquelas que são tidas como mais poderosas, aqueles acadêmicos, com a população comum, né? Eu vou te contar um segredo aí que acho que eu nunca falei, hein? Eu gosto, às vezes, de sentar num restaurante ou numa praça de alimentação de shopping, assim, e observar pessoas, observar comportamentos, assim. Então, eu vejo uma família passando, né, como se comporta o pai, a mãe, as crianças, como se comportam os casais. Sabe, eu gosto de estudar o comportamento humano, então acho que isso eu nunca contei para os outros, é um segredo, agora já não é mais. Mas é isso. Na verdade, eu tenho assim como eu já fiz a faculdade de Direito até o 6º semestre uma vez, aí por falta de tempo, como todo brasileiro passa, eu tive que abandonar a faculdade e acabei voltando para a faculdade em 2017. 7 anos se passaram, então eu falei, olha, a grade curricular da faculdade mudou muito, tá? Todos os estudos, aprendi muita coisa, houve alteração, né, em vários setores, né, da linha do direito, então eu resolvi voltar ao 1º semestre de novo. Hoje eu estou no 7º semestre, iria estar iniciando agora, não estou iniciando por um motivo pessoal, tive que trancar esse semestre, né, e vou voltar à faculdade no começo do ano novamente, tá? Na primeira vez que eu fiz o curso de Direito, iniciei o curso de Direito, eu tive sociologia, antropologia, ciência política, sabe, a teoria geral do Estado, sabe, e são matérias que todo mundo odeia. Eu amei.
Então, eu sei muito bem o que você está falando. A área de humanas é uma área, assim, que mexe com o ser humano, e se eu não estivesse fazendo direito hoje, eu estaria fazendo psicologia. Legal. Muito legal, muito legal. É isso mesmo, a área de humanas eu também sou apaixonado. Eu sou formado em administração, eu sou um administrador por formação, né, de graduação. Machado, vamos falar um pouquinho de você antes da gente falar um pouquinho da cidade, se você topa, vamos nessa Sim, claro. toada, não é? Você é de Osasco? Não, você é nascido em Santo André, não é? Como é que você Eu sou chegou aí? natural de Santo André. Eu sou natural de Santo André. Em 88, meus pais tiveram um revés financeiro e meu avô, que já é falecido, forneceu uma casa para o meu pai lá em Itapetininga, interior de São Paulo. Interior de São Está a Paulo. 60 quilômetros depois de Sorocaba. É uma cidade maravilhosa, onde meus pais vivem até hoje. Eu, com 16 anos, eu sempre fui alguém muito ativo, muito ativo. Sempre corri muito atrás, sabe, dos meus ideais, daquilo que eu acredito e daquilo que eu acredito que é correto para os outros, entendeu? Eu acho que eu nasci para ser um pastor, não uma ovelha, né? E também não admito que a gente seja um lobo, tá? Isso eu passo para os meus filhos, né? E aí o que acontece? Eu sempre corri atrás do que é meu, daquilo que é os meus ideais, daquilo que eu posso ajudar os outros. Eu sempre acreditei que o ser humano que não vive para servir, olha, mal serve para viver, entendeu? Então, assim, a gente vai levando a vida. Eu, com 16 para 17 anos, eu acabei vindo para Osasco, morar de favor, num quartinho aqui, trabalhei numa churrascaria como garçom, depois eu fui maître, churrascaria, eu passei por churrascaria também, né? Passei por várias etapas da churrascaria, como aqueles passador de carne, aquele pessoal que corta carne nas mesas pra gente. E aí eu trabalhei também no Habib's, que é uma empresa já que todo mundo conhece, né? Como garçom também. Muitas vezes saía de madrugada na cidade de Osasco, com 16, 17 anos, sem conhecer ninguém, e ir embora para casa para poder descansar e no outro dia estar no serviço de novo. Como a maioria do cidadão brasileiro faz, né? E aí, naturalmente, acabou acontecendo algumas coisas. Moleque de 17 anos, acabei voltando para casa dos meus pais. Foi quando lá em Itapetininga eu conheci a mãe dos meus filhos, que hoje eu sou separado dela, né? Mas tenho 4 filhos, nosso casamento durou 18 anos. Eu não tenho que reclamar que ela é uma ótima pessoa até hoje. Ela está bem estruturada, está casada, sabe? É assim, mas é uma ótima pessoa, uma ótima mãe, tá? E tanto que os meus filhos mais velhos moram comigo, os mais novos passam mais tempo aqui do que com ela também, tá? Tenho 4 filhos com ela, tudo homem, graças a Deus. E tudo com G. Todos eles com G. Gabriel, Gustavo, Guilherme e Giovanni. Parei de fazer filho porque acabou os nomes com G bonito. Acabou, já ia começar o Genielson, aí já você falou, não, agora para. Gonofredo, aí não dava mais, não dá entendeu? mais, Então tinha que ser. Parou de fazer filho. Mais 18 anos de relacionamento, sabe? Bom, graças a Deus, entre altos e baixos, todo relacionamento tem isso. Acabei tocando. Hoje ela vive no interior com o marido dela e eu vivo aqui em Osasco e meus filhos passam muito tempo aqui comigo. E eu vim para Osasco, depois de um revés financeiro, lá em 2014. Em 2000, eu voltei a morar em Osasco. Tá? Eu estava morando em Itapetininga, dos 16, 17 anos, fiquei 2 anos aqui, voltei para Itapetininga. Em 2020, eu juntei os trapos com ela, né? Com a mãe dos meus filhos. Falei, vamos para São Paulo que eu quero tentar minha vida. Você vai comigo. Se você acreditar nos meus ideais, a gente vai. E até então ela foi essa pessoa, acreditou. Passamos poucas e boas, como todo mundo que começa, tá? Morando de favor, comendo pouco, dormindo mal, essas coisas assim, isso é um mal do ser humano. Hoje eu posso dizer que eu sou um vencedor, sou uma pessoa concursada, tenho assim, uma estrutura de vida razoavelmente muito diferente de quando eu vim para cá. Quando eu vim para cá, arrumei um emprego numa fábrica de calha, ganhava R$10 por dia para trabalhar lá. Hoje eu estou muito bem, muito melhor do que eu estava naquela época. E aí ela se tornou comigo. Com ela eu fui muita coisa. Eu tive várias coisas. Eu tive... Aqui em Osasco eu tive cozinha industrial, trabalhei com salão de cabeleireiro, que eu tenho uma formação nessa área desde a minha adolescência, né? Corto o cabelo, faço cabelo de mulher, tudo. Sabe? É um profissional na área de beleza, eu trabalho isso daí, todos.
sem exceção, eu sei mexer com, sabe, colorimetria, tudo, em geral ali. E aí, mesmo assim, acabei saindo da área e fui para a área da cozinha industrial e comecei a trabalhar com isso, totalmente diferente. Foi quando eu, em 2014, devido a situações que o Brasil estava passando, né, eu estava na área de beleza na época e a área de beleza sofreu muito com essa situação né, da crise financeira, aquela bolha que teve nos Estados Unidos e tal. E aí eu acabei me afastando um pouco disso daí, fui morar em Itapetininga novamente, na casa da minha mãe, né? E lá eu fiquei de 2015, de dezembro de 2014, então eu cheguei lá em 2014, 2015 e 2016, eu voltei para Osasco para trabalhar na campanha de um candidato a vereador aqui, que é uma pessoa que eu tenho uma afinidade muito grande, uma pessoa que tem uma índole muito limpa, sabe? Mas é um cara que, assim, não foi aceito porque assim, pela população de uma certa forma, não porque ele não é bom, muito pelo contrário, ele é bom até demais para as pessoas. E, infelizmente, sofremos com o caso da política hoje, que as pessoas não acreditam nos muito bonzinhos, né? Entendeu? Aquele que faz realmente acaba não sendo reconhecido, que é o Dr. Douglas. É um dentista da região, da rede pública aqui de saúde de Osasco, né? Além de ajudar muita gente, é uma pessoa com uma índole muito bonita, sabe? Um espírito muito bonito. E, naturalmente, ele foi tocando a vida dele. Trabalhamos com ele, ele teve uma candidatura legal, mas não elegeu, e aí eu me afastei. Com isso, o atual prefeito ainda estava em ascensão, né? Como de vereador para prefeito. Trabalhamos no segundo turno para ele, e ele ganhou no segundo turno. Chegando eu depois no chefe de governo, né, do prefeito, falou, preciso de um emprego, eu estou morando em favor na casa da minha mãe. E assim sucessivamente foi quando eu iniciei minha carreira na linha pública, né? Mesmo tendo concursado em 2014, eu não fui chamado lá em 2014, tá? Porque a área da segurança, ela demora, somente na minha área, tá? Não é que nem a da Secretaria Pública, tá? A área de segurança, ela demora muito para chamar os remanescentes, ou até mesmo quem passou no concurso. E aí eu fui esperando durante todo esse tempo, enquanto isso eu fui vivendo. Trabalhei na prefeitura, trabalhei em alguns departamentos aqui, como a gente entra com uma febre, querendo mostrar serviço, querendo mostrar que dá para fazer, que realmente a gente consegue fazer. E aí, naturalmente, tem aquele joguinho, né, que lá dentro as pessoas têm medo do prego que se destaca. Isso é um fato. E aí você começa a tomar martelada, acabei indo trabalhar devido a um diretor, né, que se incomodou com toda aquela situação de ir fazer, resolver e tal, acabei indo trabalhar no arquivo da cidade. E com isso conheci algumas pessoas também, porque sou uma pessoa que faço amizade muito fácil, sabe? Eu gosto de fazer amizade, eu gosto de pessoas, como eu disse para você, eu gosto dessa área, gosto de pessoas, gosto de conversar. E aí eu peguei essa pessoa, conheci no restaurante, e ele falou, putz, eu estou como secretário adjunto, eu preciso de alguém da minha confiança para poder pôr num departamento chamado Banco de Alimentos. Pouca gente conhece e sabe a função do Banco de Alimentos numa cidade. O Banco de Alimentos, ele fecha acordo com empresas, né, de grande porte, como Carrefour, aqui tem algumas hortifruti e tal, e pega aquele produto que tem um machucadinho, que não fica mais bonito na prateleira, e eles doam isso para esse banco de alimentos. O banco de alimentos tem uma nutricionista, tem assistente social, tem tudo isso, e ele faz uma necessidade, vê o que presta e o que não presta desse material, e atende as famílias mais carentes da cidade. Por semana, eu, na minha gestão, nós estávamos comandando o banco de alimentos e atendendo 2.500 famílias por semana. Isso é bastante, não é uma cesta básica, tá? Era um complemento alimentar. Mas não preparado, né? Era o complemento in natura. Era in natura. Era in natura. Era in natura. Vinha um mamão, um abacate, alguma coisa, um hortifruti,
um enlatado, sabe, alguma coisa do tipo assim, que ainda estava em condições de uso e tal, a gente mandava para as pessoas, né? E recebia diversas coisas. Como eu recebi essa proposta para administrar esse banco de alimentos, assim que eu cheguei no banco de alimentos, eu acabei, sabe, me deparando com uma situação um tanto quanto difícil, né? A prefeitura de Osasco em si, ela tinha um contrato com funcionários diretamente. E de acordo com o processo de licitação e tudo mais, pararam de fazer acordos ou os contratos direto com a pessoa. Tinha que ser contratada uma empresa para essa empresa contratar as pessoas para colocar para trabalhar. Uma empresa, Natural, um uma processo empresa normal. de terceirização. Exatamente. E com isso foi vencendo os contratos das pessoas que trabalhavam no banco de alimentos. E de 40 funcionários começamos a trabalhar com 7 que era concursado. Um departamento naquele porte, isso não supre a necessidade. Então, assim, como eu não tinha nenhuma pretensão própria, política ou algo do tipo, são trabalhos que a gente fazia e nunca divulguei isso, sabe? Eu nunca tinha a menor intenção de me mostrar pelo meu trabalho. Sim, que fosse reconhecido a minha administração, né? Não como alguém que fez aquilo, mas um cara foi um bom gestor, o cara foi uma pessoa que realmente administrou bem o trabalho dele. Durante esse período, eu fiz alguns acordos que fomos vencendo, fiz alguns acordos com algumas associações e trabalhamos durante 7 meses no banco de alimentos com voluntários. Fechamos com associações de casas de recuperação e pessoas diretamente de algumas associações que iam diariamente durante 7 meses, assim, para poder estar ali, e o que eles ganhavam era um cesta também, uma cestinha básica também para que levasse para suas residências. Não tinha salário, tá? São pessoas que infelizmente não tinham salário, mas trabalhavam com mais afinco do que quem tinha. É isso que eu ia falar. Essas pessoas deviam gostar dessa oportunidade, mesmo sendo o recebimento em espécie, elas deviam valorizar isso, não? Valorizavam bastante e eu acredito que a gestão ajudou muito. Eu sou uma pessoa muito carismática e eu gosto de pessoas, como eu te falei. Se você tem um chefe ruim, você vai 1, 2, 3 vezes, muito menos que você não está ganhando. Vai 1, 2, 3 vezes e você vai embora, você não frequenta mais aquele lugar. O horário de fechar do banco de alimentos era 5 horas da tarde, às 17 horas. As pessoas ficavam lá dentro, terminando de limpar, lavando, pulando corda. Tenho vídeos disso daí no meu Instagram, sabe? As pessoas pulando corda e se divertindo, sabe? Após a mão de obra que tiveram, meteram a mão na massa, pegaram frutas estragadas, selecionou, jogou fora, tal. Quer dizer, assim, eu gosto disso. Eu gosto de fazer pelas pessoas e ver que aquilo ali existe, assim, uma harmonia naquele lugar, entendeu? Isso é uma coisa que me... E eu saí do banco de alimentos simplesmente porque aquele concurso de 2014, né, me chamaram, entendeu? E aí eu saí de um cargo comissionado para um cargo efetivo, né, que eu estou nele até hoje. E o concurso que te chamaram para a área do sistema penitenciário, não é isso? Exatamente, o famoso carcereiro. A segunda profissão mais perigosa do mundo, só perde para minerador. Ah, é? Minerador é mais perigoso que carcereiro? É o mais perigoso. O minerador, ele lida muito debaixo da terra, né? Então acaba tendo aquela... E você... Não, eu conheço bem a profissão de mineração. A gente vai ficando velho, a gente conhece todas as áreas, né? É impressionante, né? Inclusive o pessoal do sistema penitenciário, porque dei aula na academia de polícia, né? Então tem muitos amigos delegados, os Charles, os Mikes, né? Os militares, os civis aí. Mas, e você não ficou apreensivo de trabalhar nessa área? Quer dizer, quando você prestou esse concurso, você sabia para que era, né? O que te levou a prestar esse concurso? Só a estabilidade ou a área de segurança pública é uma área que te atraía, você gosta? A área de segurança pública sempre foi uma área que atrai não só a mim, como a muitas pessoas. Sem dúvida. Tá? É um prazer de estar ajudando os outros, é um prazer de você estar ali. Eu uso uma expressão supostamente forte, na verdade eu usava muito ela antes de entrar lá dentro. Tá?
Hoje é considerado como ASP, né? Ou Polícia Penal, como foi, né, introduzido à Constituição agora, que é o cargo de carcereiro. Já passou no Congresso? Já foi promulgado pelo presidente a Polícia Penal? Eu estava acompanhando isso. Já? Já foi, em grande maioria dos estados já está ativo, né? A Polícia Penal já está regulamentado. O estado de São Paulo, devido a algumas situações, né, que conversamos antes, que eu não vou citar essa pessoa, até agora não. Acho que estamos com problema no áudio aqui. Infelizmente não, porque ainda precisa esse processo, né, de homologação no estado, tá, para que seja regulamentado. No Rio de Janeiro já foi criado até a divisão de captura pelos ASP, né, que é a Polícia Penal, hoje já tem até a divisão de captura. Minas Gerais também. Precisa regulamentar por lei específica na LESP, né? Isso tem que passar pela Assembleia Legislativa dos estados, cada estado. Então depende de uma iniciativa dos deputados estaduais de votarem a legislação dos policiais penitenciários. O termo é esse? Policial penitenciário? É isso mesmo. Ou policial penal, até agora não decidiram, policial penal, isso. O termo que eu ouvi em Brasília é polícia penal, policial penal. Porque, para quem está nos assistindo, eu vou falar alguma coisa, você me complementa ou você me corrige se eu disser bobagem, se eu errar. Nós estamos falando das pessoas, como ele bem colocou, o Machado bem colocou, o que a gente conhece como carcereiro ou agente penitenciário. Carcereiro é apenas aquele que cuida do cárcere, mas a profissão do agente penitenciário, você tem uma série de posições, é um agente público, hoje um concurso junto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, você presta um concurso para agente penitenciário, e dentro da função do agente penitenciário você tem várias funções, não só de carceragem, mas como de guarda, de acompanhamento, de vistoria e esse tipo de coisa. E aí havia uma demanda antiga dos profissionais que faziam essa vigilância, portavam armas e tudo mais, mas não eram reconhecidos como policiais, né? Você não é policial militar, você não é policial civil. Então havia essa demanda, né? E aí se promulgou uma legislação, um grupo de deputados federais acabou promulgando uma legislação que se criou a Polícia Penal, transformando esses agentes penitenciários numa força de polícia, né? Isso dá juridicamente um status e, mais do que isso, um arcabouço jurídico para que facilite a ação desses agentes no ato de polícia. Então, para fazer uma revista, para fazer uma detenção dentro das suas atuações. E, bom, é isso? Falei certo, Machado? É isso mesmo. Ou errei alguma coisa aí, você me corrige. Na verdade, é assim, muitas atribuições já utilizadas pelo sistema, tá, da SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. Exatamente. Lá da SAP, ela já era atividades policiais. Isso. Então, a única coisa que precisava era a regulamentação disso daí, para que sejamos considerados como polícias penais, né? Na maioria dos países, existe 3 poderes de polícia. A polícia que é preventiva, a investigativa e a que mantém o cárcere, né? A que cumpre, né? Então, a gente tem essa situação. Só que no Brasil isso era dividido, né? Eram considerados agentes de segurança, não eram considerados polícia. Na rua, no dia a dia, tanto por irmãos de farda e policiais militares, os policiais civis, tinham um reconhecimento, que eu tenho a agradecer isso muito, porque sabem que entre os dois lados, o bem e o mal, nós somos reconhecidos como polícia e pronto, acabou, né? Então não tem, assim, distinção para eles, assim, na grande maioria. E isso, naturalmente, como a atribuição já era feita, como eu trabalhei bastante tempo nas frotas,
que é onde carrega, onde dirige aqueles bondes com vários detentos, ou até mesmo levando eles para centro hospitalar, fórum das cidades, várias comarcas da cidade, da qual ele precisa se apresentar, ele era feito dessa forma, né? Eu trabalhei numa unidade que é considerada uma unidade de trânsito, porque todos os presos hoje que estão cumprindo pena lá no Fundão, lá para 018, lá para o interior mesmo, tá? Que nós estamos falando de São Paulo, estou em Osasco. Então, lá para o Fundão mesmo, que como eles mesmos chamam, eles vêm para essa unidade mantém eles uma semana aqui, e esses bondes que vêm de lá para cá, trazendo eles, voltam para lá com os que já passaram no médico e já passaram nas audiências aqui em São Paulo. Na outra semana, ele vem de novo carregando mais, deixa e leva os demais, e leva os que já passaram aqui. Durante a semana, o nosso trajeto é o quê? Apresentar essas pessoas para os juízes, para os médicos e em várias unidades da qual eles são solicitados pela justiça. Legal. Machado, nós vamos... você vê como o tempo passa rápido, né? Então vamos dar uma paradinha aqui no nosso primeiro bloco de bate-papo. E eu vou até guardar esse assunto que eu tenho certeza que é de interesse das pessoas que estão nos assistindo, entender um pouquinho mais como é que funciona o dia a dia do sistema prisional. É claro que nós sabemos que você atua numa determinada unidade, então vamos conhecer um pouquinho mais nessa sua área de atuação. Mas isso nós vamos fazer no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, continue nos acompanhando. Vamos dar uma paradinha aqui, mas voltamos logo em seguida.